Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Enfim, saiu depois de muita cobrança de vocês e muitos pedidos. Estou aqui com esse projeto que está nascendo. Hoje é o primeiro episódio. E quando eu resolvi dar continuidade na ideia que vocês me deram, né, e bolar esse projeto, eu achei muito legal da parte de vocês a aceitação com a Dona Onça e chamei a Dona Onça para fazer esse projeto comigo, né, Dona Onça? Assim apelidada carinhosamente por mim e aderido por vocês. Sejam bem-vindas à hashtag Prazer Cura. É uma frase que eu sempre uso, uma hashtag que eu sempre uso nas minhas postagens e que tem muito sentido para mim, para o meu trabalho. E faz sentido também para a gente em casa, né, amor? Eu acho Muito. que se não fosse essa hashtag, muitas coisas não fariam sentido no meu trabalho. Então, por isso que nós utilizamos esse nome. Vou deixar ela se apresentar, em seguida eu volto e me apresento, para quem ainda não me conhece. Por favor. Para quem não me conhece, prazer, me chamo Rosita, mas apelidada como Dona Onça por vocês e pelo Rafa. E aí eu perguntei para ele, por que Dona Onça? Ele falou que eu sou brava. Eu não sou e vocês vão ver que não é. É balela dele. A Ou Dona não? Onça é brava. Ela é brava. Ela tem esse jeitinho doce, meigo, esse sorriso, mas se você fosse deixar levar, depois ela te puxa pela orelha. Tem, né, meninas? Mas bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, terapeuta tântrico, sou educador sexual também e gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho hoje, com as ferramentas que eu tenho, desmistificar muitos tabus em relação à sexualidade, né? Eu venho de uma família que sempre foi muito religiosa e para mim foi sempre muito difícil lidar com esse assunto dentro de casa, em outros ambientes, né? Então, hoje, estar fazendo o que eu faço é uma desconstrução gigantesca. E como vocês sugeriram, o primeiro episódio vai ser um pouco da minha história, um pouco da minha história com a Rô, né, como que o Rafa conheceu a Dona Onça, como isso tudo aconteceu. E nos próximos a gente vai trazer pessoas para a gente falar sobre fetiche, falar sobre nossa não monogamia também, com outras visões, outras perspectivas da vivência, né? E vai ser muito legal. Bom, como eu disse, venho de uma família extremamente religiosa. Eu me lembro que até os 4 anos de idade, minha mãe ela ainda frequentava religiões de matriz africana. Depois dos meus 4, 5 anos de idade em diante, eu fui morar com o avô. E meu avô ele já era convertido ao protestantismo. E aí, obviamente, que a gente seguia as regras do dono da casa. Então, nós íamos à igreja com ele. Minha mãe também passou aí, os outros irmãos da minha mãe. Enfim, ele conseguiu evangelizar uma boa parte da família. Nesse contexto religioso, eu cresci até os 20 e poucos anos, né? Obtive cargos de sacerdócio dentro da igreja, entre outros. E eu sempre fui muito curioso. E uma coisa que me incomodava muito é que eu encontrava muitos nãos e as pessoas nunca sabiam me dizer o porquê dos nãos, né? E era sempre um não baseado na experiência frustrante de uma pessoa. E aí, quando eu obtive uma certa experiência da vida, eu falei, poxa, acho que é o momento de eu pegar a minha bagagem, né, que eu tenho até aqui, que era pouca, e começar a vivenciar essas experiências e ver se isso faz sentido para mim ou não. Porque uma coisa é algo que não faz bem para a Rô, mas que pode fazer bem para mim. Né? Eu acho que a gente tem que buscar experimentar algumas coisas, é lógico que nem tudo, né? Mas algumas coisas a gente tem que experimentar para saber se isso faz sentido para você ou não. E dentro dessa minha vivência, eu peguei minha mala, joguei nas costas e fui viver esse mundo louco. E nessa descoberta maravilhosa que eu tive, eu encontrei e tropecei na tântrica, né? Foi por intermédio de uma psicóloga que me orientou para eu tratar algumas questões que eu tinha, sexuais. E eu me apaixonei pela técnica. O dono do espaço viu que eu tinha um dom natural para isso e me fez uma oferta muito boa de eu aprender com eles lá e prestar serviço, né, como voluntário nas imersões que eles faziam. Eu fiz assim, dessa forma, segui fazendo as imersões com eles, aprendendo, evoluindo, evoluindo. De lá para cá, eu comecei a ver que realmente eu tinha uma aptidão muito boa para isso. E aí, quando eu me desvinculei deles, eu comecei a buscar outros cursos com outras ideias, outras visões tântricas, né? Outras linhagens tântricas. E até que eu encontrei o último mestre meu que eu fiz curso, que foi maravilhoso e me trouxe uma visão muito diferente do que eu tinha aprendido até então. Não que as outras tenham sido ruins, né? Obviamente que não, mas me fez me entender
um processo tão lindo e bonito que as pessoas poderiam utilizar, uma ferramenta que as pessoas poderiam utilizar para coisas boas, e infelizmente tem profissionais que não utilizam, né? E dentro desse contexto, eu comecei a trabalhar com isso de forma bem lenta. O mercado sempre foi muito fechado para isso, né? Hoje, pós-pandemia, que as coisas estão mudadas, a mente das pessoas estão mais abertas e voltadas para o autoconhecimento, né? Eu me recordo que um tempo atrás eu e a Rô fizemos um curso não, vários cursos, né? Mas com o mesmo mentor de terapia holística, e ainda assim era quando a gente terminou o curso era um tabu ainda na sociedade recorrer a esse tipo de terapia, né? As pessoas mal recorrem ao psicólogo, imagina uma terapia holística, né? É difícil. E dentro desse universo holístico eu descobri que a minha vocação era cuidar de pessoas, porém eu ainda não estava convicto que a forma de cuidar seria com a tântrica. E terminamos o curso, depois de uns 3 anos mais ou menos, eu passei por um perrengue danado na minha vida financeira e meio que eu tropecei de novo na tântrica e falei, poxa, agora eu vou levar isso como não só filosofia de vida, mas como uma ferramenta para eu me manter, né? Não, na verdade, eu vou te corrigir. Não é Sim, que você corrija. tropeçou na tântrica. Ele se conectou com a essência dele, que é o que ele traz bastante no Instagram para vocês e com as clientes que ele tem mais afinidade. Essa questão de assim, gente, busque a sua essência. Não tá bom, não tá legal. O que, que eu posso fazer para me conectar? Então, assim, ele já havia feito há anos atrás. E não é só um tropeção. Ele falou assim, Rô, o que, que você acha de eu começar a fazer massagem novamente? Eu falei assim, vá. E aí, alguns amigos mais próximos nossos falou assim, faz fisioterapia, por que, que você não pensa em algo na medicina? E ele falou assim, você acha? Eu falei assim, você só vai saber se você testar. Sim, E aí ele se matriculou na faculdade de fisioterapia. sim. E aí, na primeira aula, caiu sobre anatomia. Ele falou assim, cara, estudei isso daqui na massagem. Ele falou, eu acho que eu vou voltar a fazer massagem. E aí ele começou a fazer massagem novamente, foi aprender outras técnicas. Gente, porque esse rapaz, esse homem, ele é muito estudioso e curioso. E aí, novamente, ele se deparou com o novo mestre dele, que é nosso, porque eu faço astrologia com ele também. E aí ele falou assim, Rô, é isso que eu quero pra minha vida. Então, não foi só um tropeço. Sim, 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 foi um processo, né? Foi. É importante a gente se conectar com a nossa essência. E isso me lembrou que quando eu estava no processo de terapia ainda, né? Ali, não que eu não esteja agora, né? Mas no início, eu lembro que eu cheguei chorando na minha primeira consulta com a psicóloga porque eu tinha X idade e a maioria das pessoas que estudaram comigo já estavam meio que encaminhados na vida, né? E a psicóloga me fez uma pergunta que foi crucial para mim. Ela falou assim: quantas dessas pessoas que já estão encaminhadas na vida são felizes com o que elas fazem? E aí eu falei, uau, que pergunta impactante. Nem todo mundo é feliz com o que faz. Ela falou, você está tendo a oportunidade de descobrir algo que você vai ser feliz e vai poder fazer dinheiro com isso, né? Vai poder se estabilizar e cuidar da sua família quando você tiver uma família. Eu falei, poxa, bacana. Então, esse processo foi muito importante para mim e o apoio da rua é muito importante. Vocês fazem muitas perguntas sobre ciúme. Poxa, como é que ela consegue? Como é que ela aguenta você tocar mulheres e isso e aquilo? Cara, eu me surpreendo com a evolução da rua e eu aprendo muito com isso. Isso também é bizarro para mim. Mesmo diante da nossa vivência não monogâmica e de tudo, ainda me assusta. Porque eu já tive outros relacionamentos, já fui casado 2 vezes antes da rua. E em nenhum dos meus casamentos eu tive espaço que eu tenho hoje, né? Eu não tive essa liberdade de viver como eu tenho hoje. Isso me assustava muito quando eu chegava e ela falava para mim: "E aí, meu, como é que foi seu dia?" E aí, tipo, eu tinha que relatar como foi meu dia, obviamente não com detalhes, mas falar: "Pô, hoje eu atendi 3, hoje eu atendi 5, hoje eu atendi 4." E aí ela me perguntava: "E aí as pessoas conseguiram ter orgasmo? Como é que foi?" É surreal. Então eu falei: "Poxa, E o que dá para ser melhorado? Eu sim. sempre venho com essa pergunta. Sim, sim. É que eu não compartilho muito isso, é algo que agora eu vou começar a trazer com esse espaço que nós temos, mas boa parte das coisas que eu implanto nas minhas sessões são inspirações na rua, né? Ela vem, me pergunta como é que tá
a sessão, como é que tá desenrolando. E a gente sempre senta e busca uma forma de melhorar ou de agregar alguma técnica que possa, assim, alavancar em algum sentido que a pessoa possa vir a sentir. E dentro disso, as coisas começaram a se encaixar mais. Então, eu acho muito massa esse jeito da Rô, assim, de me apoiar literalmente, sabe? Não é uma coisa da boca pra fora ou só pra fazer hype. Não, a Rô me apoia. A Rô tá ali, segura a minha mão. Eu ouvi várias vezes que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. E a gente não vive dessa forma. Ao meu lado existe uma mulher gigante. E na maioria das vezes essa mulher gigante, ela se sobrepõe tanto assim que eu fico impactado com a magnitude e a grandiosidade dela. E se não fosse essa presença feminina na minha vida, eu acho que muitas coisas que eu incorporo na sessão hoje não rolariam. Então, fora também que é tão gostoso você trabalhar com o que você gosta e com a sua mente tranquila, sabendo que a sua parceira ou seu parceiro sabe o que você faz, compactua com isso, te incentiva, te apoia. Eu acho que isso é uma conexão muito louca, que também remete ao que vocês falam, né, sobre a nossa conexão, que vocês gostam tanto de ver. E se não fosse isso, gente, juro pra vocês, eu acho que a sessão não estaria no formato que ela tá hoje. Ela ainda estaria lá como foi no início, né, o comecinho. Quem tá comigo há mais tempo lembra como era a sessão. Era uma sessão mais Hinduísta, né? era mais espiritualista É. no sentido da cultura indiana, né? Então eu tirei um pouco isso das minhas sessões e trouxe a minha essência, né? A minha característica para dentro das sessões. Mas enfim, voltando à história. Depois desse processo de me conhecer com a psicóloga, de conhecer a técnica e aprender, eu me separei da minha segunda esposa, só que eu já seguia a Rosita no Instagram. Segui a Rosita fazia um tempo, não me lembro quanto tempo exatamente, porque eu treinava, então eu postava muito conteúdo de treino no meu Instagram. E a Rô também fazia cross, então ela postava muito conteúdo de treino. Eu Queria ser lembro, blogueira fit. já foi praticamente. É. Eu lembro que nesse processo eu vi alguma coisa que ela postou de atividade física, achei interessante e comecei a acompanhar. Na minha concepção, ela era uma blogueira super influencer de CrossFit. Mas aí depois eu fui vendo que era a essência dela mesma, ela não tinha o objetivo de ser influencer do meio. E aí, nesse contexto, eu comecei a seguir e curtir, mas sem pretensão alguma. Aí, depois de um tempo que eu me separei, ela já tinha me notado, obviamente. E nessa de me notar, ela viu ali no Instagram que já não tinha mais fotos com a outra pessoa que eu estava e tal. E aí, ela me chamou. Eu me lembro como se fosse hoje, né? É. Eu penso assim, eu sou uma mulher que não gosta de perder oportunidades. Se eu vejo, tem um ditado que eu gosto de falar, é assim, cavalo selado só passa uma vez. Se você não pular em cima dele, você vai perder a cavalgada aí para grandes oportunidades. E foi o que E aconteceu. assim, como o Rafa falou, a gente se curtiu por conta dos treinos, né, de dieta. E eu olhei e falei assim, cara, que rapaz bonitão, né? E jurava que ele era do Rio de Janeiro. Tem todo o estereotipo, né? Todo mundo me pergunta Todo se eu mundo sou do fala se Rio ele de é Janeiro. baiano ou se ele é Ou se eu sou da carioca. Salvador, é. É. Impressionante. E aí eu falei assim, deixa esse rapaz aí no Instagram, ok. E aí ele postou alguns stories ou algum feed, eu fui olhar e falei, oxe, mas esse rapaz era casado, não é? Tá bom, fiquei lá, stalkeando uma semana, vendo só as postagens. Na época ele trabalhava como bombeiro civil. Aí eu tava em uma viagem, né? Né, amor? Aí eu falei assim, vou dar uma curtida, né? Vai que. Aí dei uma curtida, aí ele deu uma curtida. Não, eu não dei uma. Quando ela deu Não, uma curtida, eu dei uma curtida. eu curti o Instagram dela Aí inteiro. eu falei assim, ele quer confete, né? Falei assim, então peraí. Oi, tudo bom? Tudo. Você é de onde? Você é carioca? Aí o que você me respondeu? Eu falei, não, eu sou de São Paulo e moro a 15 minutos da sua casa. Aí Cuidado com o Instagram. Aí eu fiquei preocupada, falei assim, né? Porque pé? Aí eu falei, oxi, da onde você me conhece? Ele, da onde você me conhece? Eu sempre acompanhava os vídeos dela e ela sempre postava ali, ela marcava o box que ela treinava. E aí um dia, por curiosidade, eu fui ver onde era o box. E era 15 minutos da minha casa. E eu deduzi, bom, se o box que ela treina é 15 minutos, e aí depois ela postou e marcou o serviço, e o serviço dela é 20, ela é da região, eu falei, olha, eu moro a tantos minutos da sua casa. E aí eu fiquei chocada.
Por um lado, eu falei assim, legal, ele não é carioca, tá perto. Fiquei assustada. Aí eu falei assim, aí conversa vai, conversa vem, que eu não vou dar muitos detalhes, senão vai prolongar muito. Falei assim, bora tomar uma cerveja, só que eu tô viajando. Eu chego 7 horas em São Paulo, era feriado, dia 15 de novembro. Eu estava trabalhando Tava no trabalhando. shopping. Nossa, Aí cruel. ele falou assim, eu até vou, mas só se você realmente me encontrar às 7 horas da noite. Foi. Eu tava sem carro nessa época, Essa né? história é boa, Eu tava tava. sem carro. E aí eu tinha ido trabalhar todo verãozão, né? Porque eu saí de manhã e tava mó calor, e de camisa aberta e tal. E na hora de ir embora, tava um frio danado. E aí toca eu ir pro metrô São Judas e encontrar a Rosita. Um frio lascado. E aí, tipo, ela marcou 7 horas comigo. Cheguei 7h30. Ela chegou 7h30, eu já tava querendo ir embora. E assim, eu odeio o atraso. Eu fico puto com atraso. E eu já bravão, bufando, falei, cara, nem conhecia a menina e ela já tá Me tirando dando sério. mancada comigo. Eu acho que eu vou embora. Aí eu mandei a última mensagem pra ela, bem bravo mesmo. Falei, então, se você não chegar em 5 minutos, eu vou embora. Ela, não, já tô indo. Isso que ela morava 10 10 minutos minutos. do metrô. É. E conta. Busquei ele no metrô. Aí ele tava parado assim no poste, todo encolhido. Eu falei assim, nossa. Gente, eu tenho 1,45 m. O Rafa tem 1,83 m. Eu olhei e falei assim, é um negão que eu gosto, hein? Alto, grande. Ele fazia, né, exercício. Os dois marombeiros na época. Aí, beleza. Entrou no carro. Falei assim, bora, partiu, vamos pra onde? Conclusão, fomos perto de casa numa hamburgueria. E aí a parte que ele adora contar. Acho que ele... Aí foi engraçado. Ela parou o carro em frente à hamburgueria, né? E falou, ó, essa hamburgueria é legal e tal, eu gosto. E falei, não, bacana, hoje é meu dia de refeição livre, perfeito. Aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, e o carro não era um carro grande, era um C3. Um C3. E quando eu desci do carro, eu olhei pra dentro, ela não tava mais. E aí eu fiquei tipo assim, cadê a mulher? Ela não aparecia, gente. Aí do nada, eu vejo assim um cotoquinho passando assim, ó, ding, 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 ding. Quando eu fui ver a ela, eu falei, meu Deus. Meu, você é muito Você é pequeno. muito pequena, porque no Instagram não tinha como eu ter essa dimensão de tamanho, né? Eu fiquei assim espantado. E aí quando nós entramos na hamburgueria, foi muito engraçado também, porque as pessoas começaram a olhar, tipo, o cara mó grande e a moça mó pequena. Eu falei pra ela, cara, eu tô me sentindo um homem com uma criança aqui dentro. E aí aquela coisa de primeiro encontro, né? Ninguém queria comer, mas os dois brocados de fome. Foi tenso, foi tenso. Foi. Mas foi legal, porque Foi. assim, a gente descobriu que a gente gostava de comer no segundo encontro. Mas no primeiro, vamos pedir uma batata frita? Aí ele olhou pra mim, meia. Aí, tipo, veio, gente, meia batata frita. E eu gosto de comer bastante, o Rafa também. E os dois marombeiro. Queria comer, mas vamos fazer a Lady, né? Fofa. Posso contar rapidinho uma história? Conta. Eu já tava 3 anos sem namorar ninguém. Eu tava em 1 ano sabático, ou seja, 0 sexo, 0 beijo, nada. Só falei, cara, eu vou ficar no meu corpo. Aí eu peguei, antes de sair pro encontro, falei assim pra minha mãe, cara, nossa, encontrei um cara da hora. Falei assim, vou me encontrar com ele. Mas você... Eu falei assim, mãe, vai por mim. Eu só vou transar com esse cara, só vou transar com o cara que eu for me casar. Tipo, eu falei e joguei muito pro universo. Que era uma verdade, uma certeza real. Que ela me deu chá batizado. E aí, beleza. Chegamos lá na mesa e tal, sentamos. Aí tá, você bebe? Bebo uma cerveja. Eu já tinha enchido o caneco, né? No final de semana que eu tava viajando. Meu irmão que ainda veio dirigindo. Eu falei assim, meu, o cara vai sentir... Se eu beijar esse cara, vai sentir cheiro de cerveja. Não vai rolar, mas, meu, vamos. Foi e aconteceu tudo isso. Aí, a primeira conexão já foi aí. Tipo, ele tirando uma onda na minha cara. E ok, vamos lá. Sagitariano, né, gente? A gente Muito perde sarrista. o amigo, mas não perde a piada. Aí, conversa vai, conversa vem. Quer falar mais sobre conexões? Teve a minha tatuagem, que foi uma conexão muito forte que nós tivemos, né? Hoje eu sou de religião de matriz africana. A Rô sempre não, né? Mas depois de uma fase da vida dela, ela passou a ser. E quando ela bateu o olho na minha tatuagem, ela já matou quem era, né? Mas... E aí ela me perguntou sobre a tatuagem, eu expliquei quem que era e tal, e ela quieta. Aí eu falei, mas, tipo, E eu assim, que ó, tem? com o sorriso daqui a aqui.
E ela falou, não, porque essa tatuagem, você me falar tudo isso faz parte do que eu projetei como pessoa para estar do meu lado, né? Então, essa foi a segunda conexão que nós tivemos. Muito. Porque, assim, até o Rafa saber que ele foi plano e fruto e colheita da lei da atração, muita gente, assim, fala, como aconteceu tudo rápido? Porque foi o que eu falei pra vocês, eu tava num ano muito espiritual. Eu saí pra viajar, fiz mochilão, voltei, foquei na religião, foquei na minha saúde, né, no nosso templo. Eu bato muito isso na tecla no meu Instagram. E aí eu falei assim, cara, eu quero um cara que aceite como eu sou, que teve as mesmas vivências pra me entender, porque eu sou uma mulher muito livre. E assim, nem minha família fala assim, cara, como você é muito foda, tipo, você vai lá e faz, acontece e prospera e incentiva. E eu queria um Rosito, mas era difícil, né? Mas eu falei assim, não, eu acho que eu mereço isso. E assim, um mês antes, né, eu conheci o Rafa dia 17 ou 15, agora não Eu lembro, sou de péssimo com novembro. data, amor. Meu aniversário foi dia 7 de outubro, um mês anterior. Cara, eu fui para um sítio, levei galera geral e todo mundo estava acompanhado, só eu solteira, até os meus sobrinhos mais novos e a minha avó que era idosa que, né, meu avô faleceu. Aí eu olhei assim, e eu tava com tantã, tipo, né, minha família gosta de um pagodão. E aí eu olhei e falei assim, eu tocando, eu olhei pro céu e falei assim, Deus, eu tô pronta, cara. Me dá um cara top. Eu quero assim, assim, assim. Fiz uma listinha e tal. Falei assim, mas uma das coisas que entenda a minha religião, que aceite eu do jeito que eu sou, com essa liberdade, para tá, dia 13 rolou uma curtida, tal, não sei o que, dia 15 eu fiquei 2 dias conversando com o Rafa no Instagram, chamei ele pra tomar cerveja. Aí eu vi a tatuagem dele, eu dei um sorriso, porque é uma orixá, inclusive do amor, da prosperidade. E aí eu falei assim, cara, o que foi? Eu falei assim, não, você tá contando essa história. Você já foi sacerdote no protestantismo e eu já também fui pastora de jovens no início e por conta de racismo, enfim, uma longa história. Acabei saindo, eu falei assim, cara, é isso. Eu tive a mesma vivência do que o Rafa. Sim. E aí não tinha como falar assim, não é ele. Entende? Foi muito assim, gostoso. Até demais, né? Foi intenso. E eu tinha. E aí terminamos a noite conversando ali, e aí ficou um pouco tarde. E apesar de ser muito perto da minha casa, a condução para minha casa já ficava escasso. Eu morava no Jardim Selma, não sei se vocês conhecem, Zona Sul de São Era Paulo. domingo ainda. Era domingo? E lá no Jardim Selma parece interior, assim, tipo, 11 horas para de passar ônibus e acabou. É Uber, cavalo, se vira. Táxi. E aí eu preocupado, né? Tipo, eu olhava pro relógio assim, meu Deus, eu pensando, tô ferrado. Como é que eu vou chegar em casa? E aí ela falou assim, você tá agoniado com a hora? Eu falei, tô, eu preciso ir pra casa. Ela falou, não, relaxa, Relaxa. eu vou te levar, vou te dar uma carona. E aí eu fiquei preocupado de novo, porque eu tinha uma regrinha. Eu não convidava ninguém pra minha casa, eu morava sozinho, eu não convidava ninguém pra minha casa no primeiro encontro. Por quê? Eu tinha agonia de ter relação sexual no primeiro encontro. Eu achava, né, na época, que isso quebrava o encanto. E, enfim, era um tabu meu, era uma coisa minha. E eu não gostava. Eu evitava isso ao máximo. E até eu ter conhecido a Rosita, eu tinha êxito nisso. Eu me relacionava. Já aconteceu outras vezes da pessoa me dar carona. E eu falar, ó, até aqui eu não vou te convidar para entrar, porque eu não transo no primeiro encontro. Não, mas eu nem ia transar com você. Eu sei, mas é propício já. Então, prefiro evitar, mesmo que não seja sua intenção. E aí, assim foi. A Rosita me levou até a porta de casa. E aí ela parou na minha rua, pensando numa rua cheia de fiscal. Fiscal, gente fofoqueira. Só os Tudo da Atena. olhando pela janela, né? Tipo, fazia tempo que eu não chegava com ninguém, né? E aí ela me para o carro, em frente ao meu portão. E aí eu olhei pra ela e falei, cheguei, vou embora, vou descer. Ok. E aí, primeiro que ela já tinha me dado um beijo lá na saída, já Não, esquecendo. peraí, a gente esqueceu desse episódio. Quando a gente tava saindo da hamburgueria, eu entrei no carro, não tinha beijado ela ainda, peguei o cinto de segurança. Quando eu fui colocar aqui, ó, a boca dela já tava na minha já. Só Tomei um agarrei o susto. negão. Ela já tomou iniciativa, rau, me beijou, por isso também Dona Onça, tá? Ela não dá sopa, não. E eu me assustei, né? Eu falei, uau, que doideira.
Não estava acostumado com uma mulher de atitude assim. Eu precisava ver se era bom. Eu não podia sair avulsa assim. Exatamente. Falei pra minha mãe, eu falei assim, só vai rolar se for o cara que eu vou casar. Gostei, teve essa conexão tudo de vida. Meu, a gente, dá pra ver, a gente tagarela pra caramba. Falei assim, cara, eu só preciso saber de uma coisa, o beijo é bom? Foi bom, Foi bom. foi bom. E aí, quando paramos em frente de casa, Ah, desculpa. sim, E ele é tímido, tá? Ele ficou Sou. super sem graça, ele foi calado. Deu 17 minutos da hamburgueria até a casa dele, calado. Ele não falava nada. eu sou tímido. Às vezes vocês me veem articulando no Instagram, mas é muito fácil falar pra câmera. Agora, falar com pessoas é mais difícil. Então, eu, na minha timidez, né, parei em frente de casa, fui me despedir, ela me beijou novamente, e aí começou o calor do beijo, começou o calor do beijo. Quando nós nos demos conta, ela tem essa calça jeans até hoje. Eu não sei como, mas eu estourei a calça jeans dela. O botão pulou assim longe, quase pegou meu olho. Aí ela olhou pra mim e falou assim: vamos entrar. Aí veio até aqui pra falar não. Ué. Aí eu engoli. Vamos. Entramos, tivemos a nossa primeira experiência juntos. Foi maravilhoso. E aí veio o pós, né? O outro dia ela foi embora e tal. Não, no outro dia não, fui no mesmo dia, né? Porque eu tinha que Era entrar no madrugada cross já, 5h30 da manhã. Era madrugada quando ela foi embora. E aí eu acordei cedo, porque eu acordava muito cedo para ir trabalhar. Mesmo nas minhas folgas, até hoje eu acordo muito cedo. E eu falei assim, poxa, mando mensagem ou não mando? Eu falei, mas ela foi incrível, uma pessoa, pô, mó legal, vou mandar mensagem. Mandei mensagem de bom dia, né? Como é que ela tava, se chegou bem em casa e tal. E aí ela se surpreendeu, ela achou que eu não ia mandar mensagem. Respondeu e aí começamos esse flerte, né? E você chegou aí na minha casa depois, outros dias, né? Ou foi o Não. segundo encontro direto? Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, ele não vai mandar mensagem. Aí eu só fui ver também, depois que eu saí do cross. Eu falei, pô, legal, foi legal. E aí eu já estava desabituada a me relacionar, porque eu tava solteira nas pistas. Apesar do ano sabático, eu falei assim, meu, não tava paquerando, flertando, conversando com ninguém. Aí, na semana, ele virou e falou assim pra mim, é meu aniversário. Eu falei assim, pô, legal. Ele, mas eu vou ficar com a minha filha. Eu falei assim, Mas só um minuto. Mas putz. nesse intervalo você chegou aí na minha casa, não? Não. Tá. Não. Posso contar ou Pode. você conta? Ah, a parte mais da Não, hora não, é não. legal eu contar, porque eu fui surpreendido. Tá. Aí eu peguei e virei e falei assim, Rafa, então faz o seguinte, o dia que você tiver folga, porque como eu falei, ele era bombeiro. Falei assim, então eu quero sair pra jantar com você. Beleza? Foi, Quero te curte fazer sua uma filha Curte sua filha, e mas depois a gente sai. posso te proporcionar né? Vamos sair, vamos curtir alguma coisa, seu aniversário. Ele falou, perfeito, combinamos, peguei ele. Depois do trabalho, Depois do trabalho, eu e ele. eu cansado. Tem que contextualizar que eu tinha saído do trabalho. A minha mãe, porque assim, normalmente eu sou lento pra flertar. E aí as pessoas falam pra mim, nossa, você é lento. Eu já sou lento. Agora você imagina, eu tinha dado um plantão de 12 horas, cansado, e eu já sou lento. Ela me buscou novamente no metrô, não foi? Foi, no metrô. Me buscou na estação novamente, eu com aquela mochilona pesada, tipo, morrendo de sono. Falei, não, eu vou, né? A gata quer comemorar comigo e tal, vou lá. Aí eu entrei no carro e falei pra ela, pra onde nós vamos? Ela falou, a gente vai comer alguma coisa e depois eu vou te levar pra um lugar especial. Aí eu, legal, vai ver que é um cinema, só que aí corre o risco de eu dormir, porque eu tô muito cansado, mas fui. Aí, no caminho, ela viu, ela nem tinha planejado onde a gente ia comer, mas ela viu um Habib's, parou no Habib's e falou, vamos comer ali. Eu tava morrendo de fome. Falei, Foi vamos. nesse dia que a gente descobriu que um come. Vamos Ops. pedir umas entradas. Pedimos umas entradas, pedimos uma pizza, Uma pizza, pedimos batata frita açaí. e o suco. Suco de açaí. Suco de açaí com Com laranja. laranja. Esse suco faz parte da nossa história. E aí tomamos o suco, comemos tudo que tinha pra comer e tava um frio de lascar. E essa moça, que assim, Sobretudo. 1,45 m, tava com sobretudo preto e uma bota. Beleza. Daí entramos no carro novamente para ir para esse lugar especial. E aí é uma região que tem muitos motéis na região. E ele começou a dar risada, ele me liguei. Eu ganhei no meio do caminho. Eu falei, esse lugar especial tem um M gigante? Ela falou, tem. Eu falei, tá, me liguei. Eu já tô ficando tímido, gente.
E aí nós fomos pra esse M gigante. E quando chega lá, ela subiu com a mala, porque ela ia ter Trabalhar no reunião outro no outro dia. dia cedinho. Subiu com a mala de trabalho e eu todo. Falei, mano, por que ela tá com essa mala? Ela vai se trocar, vai pôr uma fantasia, vai fazer alguma coisa diferente. Aí do nada, essa moça com 1,45 m empurra eu, um cara de 1,83 m na cama. Quando eu caí assim, ela fez assim com o sobretudo. Vrau! Só tinha lingerie. Isso foi um choque pra mim, porque, tipo, a minha cabeça eu só pensava, moça, você não tava com frio esse tempo todo. Tava morrendo de Moça, e frio. se seu sobretudo rasga? A minha cabeça só pensava isso. E ela sensualizando ali, e eu pensando, meu Deus, que muito louca. Se alguém, sei lá, esbarra e puxa e rasga essa roupa. E a gente foi pro Habib's, né? Fomos Habib's pro Habib's, e patrocina eu a não vi gente. nada, eu não vi nada, eu não percebi nada. E eu só pensando, cara, que muito louca essa mina, velho. Gostei. E aí, nós tivemos a nossa primeira noite, não, aliás, nossa segunda noite. Na E mesma semana. foi incrível também. Aí de manhã, eu acordo, ela já me pega o notebook, logo o notebook, e falou pra mim, ó, fica um pouco pra lá ali pro meu chefe não te ver. Falei, oi? Ela, silêncio e fica pra lá pro meu chefe não me ver, eu tô numa reunião. Fez uma reunião comigo do lado no motel. Falei, poxa, diferente a moça, né? É pra casar. Tomei banho e ó, partiu. Aí fomos Trabalho. embora. Aí depois desse processo tivemos alguns momentos mais conflitantes, né? É, Ela começou a frequentar minha casa. Eu ainda não tinha conhecido a mãe dela e nem a família dela. Até porque nós não tínhamos algo sério, né? Era um momento de se conhecer. Só que ela tinha um hábito que me incomodava muito. A Rosita, ela entrava na minha casa, ela me jogava no sofá e queria já tirar minha roupa. Ela não perguntava como era, como tinha sido meu dia, o que eu tinha feito, o que eu gostava, que cor eu gostava, que música que eu ouvia. Isso começou a me incomodar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conexão, como eu sempre falo pra vocês. Nós já tínhamos as conexões, a tatuagem, gente, ele tá toda a contando história. tudo. Tô. Mas eu queria algo a mais, sabe? Tipo, no dia a dia, pra manter aquela chama, né? E eu falei, poxa, eu usei justamente essas palavras. Eu chamei ela no Instagram e falei assim, não quero mais que você venha na minha casa se você não for vir pra trocar uma ideia comigo. Aí ela, nossa, por quê? Eu falei, porque você só vem pra tombar meu corpo. Eu usei justamente essas palavras. Você só vem pra tombar meu corpo. Você me tomba e vai embora. E eu não quero isso. Eu quero uma pessoa pra conversar, pra, sabe, descobrir gostos parecidos, fora aquele dia que a gente teve, que foi o primeiro encontro. E eu não tô tendo isso com você. Tipo, parece que eu só tô aqui pra te saciar e nada mais. Um objeto, né? Eu tava me sentindo um objeto. E aí eu falei, ó, não vem. Decide o que você quer pra sua vida e até lá não quero ver você. Aí ela ficou mal o dia todo, né? Eu não falei com ela, não mandei mensagem. No mesmo dia, à noite, era meia-noite e pouca, eu dormindo, meu telefone toca, eu atendi. Aí ela falou, oi. Falei, oi. Aí ela, você tá bem? Tô. E aí ficamos conversando uns 10 minutos. Depois desses 10 minutos, eu ouvindo barulho de carro, né? Ela tava no carro. Ela falou assim pra mim, abre o portão. Eu falei, não é possível. Não é possível que ela não entendeu a mensagem. Aí eu levantei, fui até o portão. Abri o portão, ela entrou. Aí ela sentou e conversou comigo. Falou, não, ó, eu vou ser mais paciente nesse sentido, vou me controlar mais, a gente vai ter uma conexão de conversa e tal. E aí começamos a ter esse momento de conversa, de diálogo, que pra mim era muito importante, né? Ela soube ter essa leitura que pra mim era importante. E aí depois desse processo teve um momento surpresa. Literalmente, né? Posso contar? Pode. Porque na minha visão, era assim, os dois trabalhavam muito cedo, então o único momento que a gente tinha ali, né, como eu falei, estava desabituada a me relacionar novamente, então eu tava curtindo o momento, a gente tava ficando, só que já era uma ficada de uns 30 dias. E aí eu falei assim, meu, ele não tá me levando a sério, porque eu chegava na casa dele, sabe quando a pessoa te olha assim, de rabo de olho, meio desconfiada? Eu falei assim, cara, não vai dar certo isso, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, já sei. Chamei minhas melhores amigas, peguei textos, Conversas nossas conversas no Instagram. no Instagram e de WhatsApp, e eu falei assim, viu, Rafa? Uma amiga minha vai noivar e eu quero muito te levar. E aí, tipo, rola você me acompanhar? Aí ele,
cara, não sei. Tô num dia difícil, não sei se eu vou. Aí eu falei assim, ok, convidado está. Só que, na verdade, eu chamei ele pra pedir ele em namoro. Chamei minha família toda. Fomos pra um barzinho perto da minha residência. Chamei minhas 15, sei lá, amigas. Chamei mais amigas, mas assim, os que puderam, tá, foram. E imprimi essas 15, 20 plaquinhas. Peguei uma música do Jorge Versilo que ele tocava pra mim quando a gente ficava final de semana em casa. Ele toca violão, tá, gente? Toca teclado, toca Muitos várias coisas. instrumentos. Já foi músico. Enfim, aí eu falei assim, vai colocar essa música e as minhas amigas vão entrar cada uma com uma plaquinha. A hora que ele olhar, eu acho que ele vai sacar. Beleza. Guardem que eu sou lento. É. Continua. Rafael, tudo bem? Você tá chegando? Eu não vou. Aí uma das minhas amigas estava perto, ela, e aí? Eu falei assim, cara, a gente vai sentar, vai comer churrasco, porque era uma espetaria, e vamos beber cerveja, cara. O não eu já tenho, eu já tô tanto tempo sozinha. Mas lembrando, não era questão de querer estar sozinha, era uma opção mesmo, né? Não era que eu estava encalhada. Não queria. E aí eu falei assim, cara, já tô tanto tempo sozinha, então mais um pouquinho, né? Bora. Aí eu liguei, o que você falou? Eu falei que eu não ia. Eu tinha tido um dia de merda aquele dia. Sabe aquela sensação que você levanta da cama e fala, putz, era pra eu ter ficado deitado o dia inteiro assistindo televisão? Tive um problema de banco, tive que resolver, aí me mandaram para um banco mais longe, cheguei nesse banco, era outro banco, foi uma loucura. E eu falei para ela, não vou. O que eu fiz? Cheguei em casa, tomei um banho, fui assistir Dragon Ball, gente. Dragon Ball. Fui assistir Dragon Ball. Uma semana antes eu fui na Liberdade, sabe aqueles rapazes que fazem Anime. Anime? Dei a nossa primeira foto, o cara fez um anime e assim, quer namorar comigo? Eu falei, meu, tudo planejado, com as amigas, tudo. Aí eu falei, você não vem? Então, tá bom, Rafael. Mas, tipo, eu acho que eu falei com uma voz muito grave. Aí eu conheci a Dona Onça pela primeira vez. Falei, então, putz, tá bom. ela tá brava, eu vou. Falei, não, tá bom. Já tomei banho, vou só me trocar. 10 minutos, me passa o endereço que 10 minutos eu tô. Eu já sabia a região que era, né? Jabaquara. Falei, não, 10 minutos eu tô lá. Aí fui, cheguei lá no evento. Eu estranhei à primeira vista, porque ela falou que era o noivado da amiga dela. A amiga não tava. E nem o noivo. E aí eu vi, pela primeira vez, a mãe dela, a avó dela, a irmã dela, a sobrinha dela. Quem mais da sua família? Só. Seu irmão, Meu irmão. seu irmão, o irmão dela. Falei, gente, é o noivado da amiga dela e a família da menina e do eu cara falei não assim, tá, mas a gente, família dela está. Mas é que essa minha Estranho. amiga é muito antiga, então a minha família sempre tá junto, né? Aí eu fiquei totalmente me sentindo um peixe fora do aquário. Sentei assim numa mesa gigante que parecia a mesa da Santa Ceia. Eu tava me sentindo Jesus com os apóstolos ali. Falei, legal. Não conheço ninguém, não sei conversar com ninguém. E ela saiu cumprimentando, trocando ideia. Eu fiquei na mesa aqui assim, ó. Aí a avó dela do meu lado, eu olhei pra senhorinha assim. Tudo bom com a senhora? Ela foi super legal comigo, me fez, né, me soltar e tal. E fiquei naquele diálogo com a avó dela. Quando não, ela senta do meu lado, fez um sinal que eu não vi pra alguém. Colocaram a música do Jorge Versilo. E eu tenho um hábito de músico, né? A gente ouve música, a gente vai batucando com o dedo, vai ritmando. Aí ela olhou pra mim assim e falou, você conhece essa música? Eu falei, claro, é a música que eu toco pra você. Aí ela falou, é. Aí isso, eu olhando assim pra ela, né, de lateral, e enquanto isso as amigas dela na frente da mesa, assim, se posicionaram com as plaquinhas, assim, né? Parecia aquele programa Fantasia, sabe? As meninas ficavam dançando com a plaquinha, assim. Desenterrou. Aí, tipo, eu olhei, comecei a ler. Eu fiquei, acho que uns 30 segundos lendo as plaquinhas, assim. E na minha cabeça veio assim, eu acho que eu já vi essa conversa. Eu acho que eu conheço esse diálogo aí, cara. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olhei de novo, falei, escuta, não são as nossas conversas? Aí Aí eu ela falei, falou, sim. sim. Só Quando que ela tá falou, faltando mais uma placa. quando ela falou isso, entrou a sua mãe, a sua sobrinha? Minha sobrinha. A sua sobrinha, né? Entrou a sobrinha dela com o desenho de anime, meu e dela, escrito Quer Namorar Comigo. E mais lírios. E um buquê de De lírios. lírios. E Lírios aí, amarelos. a mãe dela morrendo de medo de eu falar não. Acho que a mãe dela tava com mais medo do que ela.
tipo, umas 30 pessoas olhando pra minha cara, fora as outras pessoas que estavam circulando lá dentro do ambiente e tal, outros fregueses e tal. E, tipo, eu era o centro da atenção e eu sou muito tímido. Aí eu fui me encolhendo na cadeira, olhei pro pessoal, olhei pra ela e ela, e aí, queridão, resolva a sua vida. Aí eu falei, sim. Aí todo mundo, foi aquela comemoração doida. A gente tem até a foto do beijo, né? Tem. Ela me deu um Fomos beijo. pra casa do Rafa. E aí eu falei, não, mas é sério, agora a gente tá em off. E aí, quer namorar mesmo comigo? Aí eu falei, não. Brincadeira. Eu falei sim. Aí ele falou, sim, eu quero. Já tava amarrado nela já. Isso, eu tô falando coisa de, tipo assim, gente, 30, 45 dias a gente junto. Eu perguntei pro Rafa, você se relacionou com alguém enquanto você tava ficando comigo? Ele, cara, eu precisei dar beijo ainda Em outras pessoas. em outras pessoas pra ver se realmente, porque, tipo, bate essa questão assim, será que eu tô gostando mesmo? Não, e assim, ó, só pra vocês entenderem. Eu era bombeiro civil no shopping. Eu era shapeado. Um cara de boa presença, que eu sou um cara bonito. E as lojistas caíram matando as pessoas que frequentavam shopping e tal. Então, assim, quando eu terminei o relacionamento que eu tava, foi um momento muito louco, porque foi, acho que, a fase que mais apareceu mulher na minha vida. Porém, eu não estava com intenção de me relacionar sério com ninguém. Eu queria ficar um tempo só. E então, o que eu fiz como um cara solteiro que queria curtir? Fui curtir, fui beijar na boca e tal. Só que com a Rosita foi diferente, porque rolou uma conexão. E essa conexão me pegou, né? Eu não estava esperando. E aí, quando ela me fez o pedido, eu aceitei de imediato, sem pensar muito. Era o que eu já havia pensado em preparar. Mas aí teve a minha versão, a minha vez. Calma, calma. Começamos a namorar, beleza. E Rosita praticamente morou aí na minha casa. Não saía da minha casa mais. Tinha que aproveitar os momentos de folga, Inclusive, né? a dona Elza deve estar assistindo. Minha sogra me odiava nessa época, porque eu roubei a filha dela. A minha sogra chegou a me chamar de lobo mau, falando que eu tinha levado a filha dela embora. Foi. Eu vou trazer minha mãe aqui e minha sogra pra gente bater um papo. E aí, Essa versão foi muito engraçado. aquela coisa complicada de conturbação, né? De família, a mãe dela putaça comigo e eu sem entender nada. Eu falei, gente, mas ela só vem na minha casa curtir, ficar comigo. O que tem de errado nisso? Passou um tempo, eu falei, cara, eu morava sozinho numa casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 2 quintais, a casa era gigante. Eu falei, pô, tô me sentindo mó só. A minha filha ia de final de semana, porque ela mora com a mãe e estuda no bairro que ela mora, então ela não ficava dia de semana, só final de semana. Eu falei, pô, eu fico sozinho aqui todos os dias e tal. Ela já vem pra cá direto, por que não, né? Aí, um belo dia, eu acordei inspirado, era minha folga, eu fui na rua, comprei aqueles balões de coração, letras iniciais do nosso nome, pétalas de rosa, caixa de chocolate. Compra 2 escovas de dente. 2 escovas de dentes, 2 taças, comprei um vinho. Enfim, fiz eu comprei até LED, né? Coloquei LED na base da cama, assim, no encosto da cama, né? E preparei um ambiente muito louco. E coloquei uma música que eu gosto muito do Mr. Dan, que é Seja Bem-vinda, né? Seja Bem-vinda. Tá, ele tava preparando todo esse cenário, só que ele deu 6:30 da manhã, ele... Olha, hoje você vai chegar em casa, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Porque eu sou dramático. Eu sou Cara, desses. pergunta se eu consegui trabalhar nesse dia. Eu falei, ele vai terminar comigo. E aí eu fiquei pensando assim, pô, se ele terminar comigo, o que vai acontecer? Tipo, eu já tava fazendo planos e a gente já tava vivenciando algum desses planos. É muito doido. Eu e o Rafa, a gente sempre foi muito intenso desde a primeira semana que nos conhecemos. E aí eu falei, puta, vai terminar comigo. Ela ficou em choque e ela me perguntava o tempo todo se eu poderia adiantar o assunto pra ela. E eu falava, não, só quando você chegar aqui. Conversando com as amigas, tipo, N situações que ela criou na cabeça dela que poderiam acontecer nessa conversa. E ela nem imaginava. Quando ela mandou mensagem que estava no portão, eu fui abrir o portão pra ela. De gravata. Tava de gravata, Borboletinha. borboleta. Para Ele aí. fez... agora eu vou contar. Não. Ele foi de... A minha avó fala marido, mas é roupão, né? Que esquenta, assim. E a gravatinha, eu, tipo... Só que eu não tinha visto a gravata. Eu vi quando ele entrou na porta e falou assim, espera. Aí eu falei, oxe, daqui a pouco
Rafael tira esse roupão, Não conta isso. abriu a porta de gravatinha. Ele Cueca. tava sem cueca, Não, com avental cueca. assim, com cueca. Com cueca. Um avental, Um assim, avental. com os músculos pra fora. E a gravatinha. Nossa! Aí ele, pode entrar. Aí eu apertei o play e aí começou a tocar Amsterdã, Seja Bem-vinda. E ela não entendeu nada. Aí eu fiz várias Demorei, tipo, placas, muito tempo. que eu morava no sobrado. Então, a placa na entrada do pé da escada, mandando ela subir. E aí eram frases também que nós tínhamos conversado. Fiz a minha versão, obviamente. Cheia de pétalas na escada. Ela foi subindo, subindo. Eu tenho um vídeo ainda, Tem, acho. tem. Qualquer dia eu vou mostrar pra A gente vocês. solta. E aí ela chega no quarto e ela se depara lá. E eu fiz a proposta, vem morar comigo. Aí ele, você me gravando, e aí, tipo, eu achando lindo. Eu falei assim, nossa. Aí ele, você quer morar comigo? E aí, vocês vão ver o vídeo, eu fiquei tipo assim, onde eu tô? Tipo, cara, isso daqui é real mesmo? Porque foi o que eu falei, foi muito intenso, questão assim de semanas. Aí eu, sim, sim, sim. E aí foi engraçado porque a reação que eu esperei dela é que ela fosse pular em cima de mim, Eu fiquei ficar assim, feliz. Ela começou a chorar. E ligou pro pai dela. Aleatório. Quem liga pro pai, meu? Ela ligou, pai. Então, deixa eu falar. Falei, meu Deus. Vocês falam do Rafa, só dar um adendo. O porquê dessa questão da liberdade, né? Eu acredito muito que vem da criação. Porque quando eu fiz essa surpresa pro Rafa no aniversário dele, num final de semana que o Rafa tava com a filha dele, foi pra casa do meu pai. Né? Os meus pais são separados, então assim, graças a Deus a gente tem uma energia boa, enfim, uma vivência legal. Falei, pai, deixa eu te contar. Aí ele, você tá toda felizinha. Eu falei, peguei um bombeiro, estraçalhei. Meu pai, Ela tem esse diálogo com meu sogro. ô menina, vai ficar falando. Não, pai, o cara era. Nó. Então, assim, desde criança, adolescente, nunca foi tabu dentro da minha casa. Sexo e ver corpos nus, né? Meu pai e minha mãe vai me matar, né? Mas tá bom. É. A gente tem o costume, o hábito, a minha família, de andarmos nus. O Rafa teve até um pouco de. Como que eu posso falar? De receio, De né? receio, porque Isso. quando a gente começou a morar junto também, ele falou, mas você só anda pelado. Eu falei, mas qual é o problema? A gente tá no Brasil, né? E a minha família, às vezes, quando a gente vai viajar, a gente tem um certo problema, porque, tipo, os nossos, quem é nosso, que já tá acostumado, ok. Aí, tipo, minha mãe, minha avó, a gente tem que saber colocar roupa, porque tem a presença do Rafa, né? Obviamente, tá tudo ok. Mas, então, a gente tem esse hábito. Então, eu liguei pro meu pai, eu falei assim, pai, encontrei um cara foda. E essa questão dela com o pai dela, isso me pegou bastante. Por quê? Todos sabem que eu tenho uma filha, minha filha agora tá com 10 anos. E hoje ela tá nessa fase de pré-adolescência. Então, tipo, as amigas dela hoje é a prioridade. Mas tinha uma época, nessa época aí, que minha filha era muito, 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 muito extremamente grudada comigo, assim. Dormia comigo, vivia comigo, tudo era com o pai. E aí, o que eu achava muito louco é que a relação que o meu sogro tem com a Rô é a relação que eu quero construir, estou construindo com a minha filha hoje. A minha filha hoje, ela consegue conversar comigo sobre namoradinho, garoto que tem interesse na escola, ela fala comigo abertamente. E o que me inspirou muito foi o pai da Rô ter essa conexão com ela. É um cara que eu me inspiro muito ainda hoje, gosto muito dele. Um abraço pro senhor, seu Richard. E eu falei, cara, que louco, que muito legal. Eu quero isso pra minha vida. E eu quero que a minha filha cresça tendo essa visão de pai, sabe? Um amigo. E não, pô, um cara mais velho que é chato e que me podda de tudo. Não, um cara amigo que eu posso contar. E que os conselhos dele é de uma pessoa experiente e que já viveu, né? Já passou, enfim, por várias situações. E isso me conectou muito também com ela, esse fato. Então eu falo assim, mas é brincando. Mas foi muito legal ela ter ligado pro pai dela e tal. Ele me mandou uma foto Tipo assim, ele e meu irmão me ameaçando, tipo, fez com a assim. mão assim. Se você vacilar com a minha filha, eu te arrebento. Mas isso foi só a primeira impressão. Depois que nós nos conhecemos, viramos grandes amigos aí. E assim foi acontecendo esse processo nosso, né? Até chegar o casamento, porque as pessoas não sabem, mas nós somos casados no papel, né? Só não firmamos no religioso ainda, mas no papel nós somos casados. Mas espero que tenhamos respondido
esse nosso primeiro encontro, como nos conhecemos. Então, só recapitulando, o Rafael ele precisou ter algumas desconstruções, né? E eu, praticante da lei da atração, o Rafa também teve esse momento, né, amor? Você falou assim, cara, já casei 2 vezes. Enfim, se for para ter um relacionamento que seja leve. E eu acredito muito que esses 4 anos que estamos juntos têm sido muito leve. Antes de vir pro podcast, essa semana eu olhei para ele e falei assim, cara, a gente se ama pra caramba. Não tem como a gente fingir essa conexão. Por isso que vocês conseguem enxergar essa forma que vai pro vídeo. Porque a gente vive o Tantra, a gente vive a não monogamia, a gente vive que o prazer cura, porque a gente acredita muito na nossa essência, o que a gente tem de espiritualidade para levar através do prazer, que é essa liberdade que a gente vai falar muito, né? Sim. E por que o prazer cura, Rafa? O prazer, ele traz sensações na sua mente, no seu corpo. Ele libera hormônios, secreções que fazem bem, trazem bem-estar, que te empoderam. Então, quanto menos prazer as pessoas sentem, obviamente, mais doente elas ficam, não só no aspecto físico, mas mental também. O prazer ele tem esse poder, né? E a gente cultiva isso na nossa casa, passa isso para os nossos filhos. Eu passo para vocês diariamente no Instagram. Por isso nós escolhemos esse nome. Eu acho que é um nome forte e espero que futuramente vire uma marca, mas não uma marca no conceito de consumismo, mas de ficar registrado na mente das pessoas que elas precisam desmistificar o prazer, quebrar os tabus, serem livres e felizes, né? Eu fui durante muitos anos, tão preso nos costumes e na religiosidade. Eu não digo nem que foi a religião, mas foi a religiosidade que me prendeu, que eu me anulei os meus gostos, os meus prazeres, e eu fui me descobrir, não digo tarde, porque nunca é tarde, mas numa idade que talvez se eu tivesse começado um pouco antes, teria sido muito mais interessante. Mas me descobri no tempo certo, me propus a me conhecer no tempo certo. E depois desse capítulo tem a parte da não monogamia que a gente vai trazer num outro episódio com uma outra pessoa para a gente debater também as visões e entendimentos, né? Mas a Rosita na minha vida entrou com o propósito de me ajudar nessa desconstrução. Não que a mulher tenha esse papel na vida de um homem, eu acho que tem que partir do homem, mas ela, por ter uma vida muito diferente da minha, uma criação muito diferente da minha, me serviu de base e de inspiração para que eu pudesse a cada dia quebrar um tijolinho ali, sabe? E ir comprando tijolinhos novos, cimentos novos e construir um Rafael novo. Ainda estou nesse processo. Vou errar, não sou perfeito e vou ser machista ainda, porque é uma raiz que está em mim há 34 anos e não é da noite para o dia que isso muda, mas eu tenho aprendido com essa mulher todos os dias, não só com ela, mas com todas vocês, que eu conecto de alguma forma nas minhas sessões, nas nossas conversas, nossos diálogos. E nos próximos capítulos aí a gente pretende trazer um pouco mais dessa nossa vivência maluca e dessa nossa troca, né, meu amor? Sim, sempre. Que esse papo de hoje possa servir de inspiração para você, que essa ideia da lei da atração que muitas pessoas pensam que é balela, não é, funciona, mas você precisa acreditar, obviamente, e fazer por onde. Só pensar e imaginar não resolve, tem todo um contexto por trás disso. E se você quiser saber mais disso também, o Instagram da Rô, ele tem muita informação. A Rô é uma pessoa que fala sobre, ela prega muito isso, aprendi lei da atração com ela também e pratico na minha vida. E eu acho que a gente tem que se arriscar a conhecer coisas, experimentar coisas diferentes, sabe? Não viver aquela caixinha que colocam a gente, sabe? Uma coisa que eu escuto muito, assim, que as pessoas de relato, né? É que as pessoas sempre buscam se colocar numa caixinha para agradar o outro. E eu acho que a pessoa tem que te amar e gostar de você da forma que você é, né? Porque aí, qual vai ser o seu prazer de viver? Você quer viver ou você quer existir? Exatamente. Existe uma grande diferença nisso. Sim. E eu costumo falar que cada pessoa nasceu com seu GPS. Você não pode seguir o GPS do outro, você tem o seu. E a pessoa tem que gostar de você com o seu GPS e não querer que você se molde entre nos formatos dela, né? A mãe dela fez só ela.
A forma é única. Sua mãe fez só você. Sua forma é única. Cada ser é único. Então é isso. Não existe metades. Existe pessoas inteiras. E quando nós somos inteiros, nós somos mais felizes, né? E eu encontrei a pessoa que me faz me sentir inteiro e deu sentido para tudo isso na minha vida. Sou grato por essa mulher, sou grato pelo meu trabalho, sou grato pelos meus filhos, grato por vocês, né? Vocês são também uma base muito forte no meu trabalho. Sem vocês, sem o apoio de vocês, nada disso aqui seria possível hoje. E espero que nos próximos eu possa trazer mais convidados, falar de mais assuntos diversificados e aceito sugestões, como nós abrimos a caixinha da sugestão do primeiro episódio. Espero que vocês tragam mais assuntos que vocês tenham curiosidade de saber, algum tabu específico, né? Vai ser um prazer. A Rô não está aqui como convidada, a Rô faz parte aqui, não é um espaço onde o homem é o cabeça e a mulher é a cauda. Não existe isso entre nós, né? Nosso casamento, os dois são cabeça e os dois são pensantes e os dois agem. Então a Rô vai participar comigo sempre aqui, trazendo informação e a vivência dela como mulher, né? Eu acho importante ter a fala da mulher, não só a minha visão como terapeuta e como homem, mas dela também como minha mulher e também como mulher, né? Como terapeuta. Então sempre vamos estar aqui, nós e mais alguns convidados, trazendo para vocês informação e quebrando tabus, porque, como eu sempre falo, é minha missão de vida, quebrar tabus. É isso que eu ia falar. É muito. Desde quando, assim, eu conheci o Rafa e toda a vivência dele, ele sempre vem quebrando tabus em várias áreas e cada ano, cada mês, assim, ele vem com uma coisa diferente, uma proposta. E aí eu, nada boba, já adoro essas aventuras, eu só venho agregando e inventando moda, mas num bom sentido, né? Não é nem inventar moda, né? Eu acho que a gente se completa muito nessas ideias, né? Às vezes eu penso uma coisa e aí falta um temperinho ali que a Rô vem e joga ali esse temperinho. E aí dá match, né? Então acho que é o complemento. Deu é o super yin e yang, certo. né? Sim. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. A ideia é fazer pelo menos quinzenal, porque como vocês sabem, minha rotina é muito corrida, eu não consigo gravar uma vez por semana. Praticamente impossível para mim e para a Rô, entre os nossos atendimentos e tudo mais. Mas quinzenalmente trazer para vocês conteúdo bom, de qualidade, onde vocês possam se sentir mais conectados e também conseguir entender todo o conceito por trás do meu trabalho e desmistificar tabus, tá bom, gente? É isso. Um grande beijo para vocês, muito obrigado mais uma vez e espero ver vocês no próximo. A vida é real e eu quero que vocês venham até nós como amigos, parceiros, né? Se estamos dando aqui a cara a tapa, é porque a gente já passou talvez algo que você esteja passando, algum tabu, alguma dificuldade, e assim, a diferença entre eu, Rafa e você é que a gente só deu o primeiro passo da oportunidade de, tipo, somos assim, estamos aqui, vamos levar, sim, essa voz que é o que o prazer cura. Então, deixa seu comentário, deixa seu like, coloca aqui o que você quer saber sobre a gente, sobre as nossas profissões, o que dá para agregar também aqui para o nosso canal é muito importante, porque é para vocês. Isso aí. E Tá não bom? se esqueça que O prazer cura. Beijo. Beijão. E para você que está chegando agora e não nos conhece, não veio do Instagram, eu vou deixar o meu arroba, depois a Rô vai deixar o arroba dela. Meu arroba é Rafael com PH, Arcanjo Oficial. Lá você vai encontrar muito sobre o meu trabalho. Lá na minha bio tem link onde você pode agendar sessões de massagem comigo, tirar dúvidas e assistir os meus reels, que são bem instigantes. A galera gosta bastante, tá bom? Esse canal também é um canal que a gente vai estar trazendo muita informação para vocês, não só de podcast, mas outros tipos de vídeos. O meu arroba do Instagram e do YouTube, porque eu venho com o meu canal também sobre tarô, é Rosita, arroba Rosita com ASR Pérez com Z no final. Eu realizo atendimentos online, mas também atendo presencial, próximo ali ao Metro Saúde. É isso, gente. Muito obrigado
e tenha um bom dia.